Olá, seja bem-vindo ao canal Segredo de Deus. Hoje vamos conhecer mais sobre o noivo e entender por que ele ama tanto a sua noiva e está vindo buscá-la. Sabemos que o noivo é Jesus, mas quem é Jesus? Em um certo momento, Jesus pergunta a seus discípulos: "Quem dizeis que eu sou?" E Pedro responde: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Jesus, estando no monte com Pedro, Tiago e João, se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: "Este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o." Havia uma profecia para Israel, aonde um rei viria e governaria com poder e justiça. O profeta Isaías usou uma árvore como metáfora para exemplificar o destino de Israel, onde a árvore tipificava Israel e seu tronco tipificava Jessé, pai de Davi, pois é onde se deu origem da dinastia do rei Davi. A árvore foi cortada, ficando apenas o tronco, simbolizando o cativeiro de Israel pela Babilônia. Mas de seu tronco, ou seja, da descendência de Davi, surgiria um ramo, e sobre ele repousaria o Espírito de Deus. Seria alguém sábio e cheio do conhecimento do Senhor, que julgaria com equidade e poder, alguém com um coração reto, inspirado no temor do Senhor. O profeta Jeremias, que estava vivendo durante esse tempo da árvore sendo cortada, ou seja, do cativeiro de Judá, também profetizou que viria um renovo, um rei justo e reinaria com justiça. Foi profetizado pelo profeta Miqueias que de Belém viria aquele que governaria Israel. O profeta Isaías ainda descreve como seria difícil a vida desse rei, que ele deveria ser rejeitado e morto, levando sobre si o pecado do mundo. O profeta Isaías também profetizou que uma voz clamaria no deserto, preparando um caminho para esse rei. Antes de Jesus começar seu ministério, João Batista foi escolhido pelo Pai para preparar o coração da noiva para receber o noivo. Assim como o servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaque entre seus parentes e prepará-la para conhecer o noivo. Rebeca tipifica a noiva de Cristo e Isaque tipifica Jesus. João Batista batizava a todos aqueles que crescem e aceitassem que era chegada a vinda do Messias. O batismo é um sinal de arrependimento, sinalizando o interesse de uma pessoa a servir a Deus, se tornando uma nova criatura. Jesus insiste que João Batista o batize nas águas, e após sua imersão, os céus são abertos, e o Espírito de Deus, em forma de uma pomba, desce sobre ele, e uma voz é ouvida do céu que dizia: "Tu és meu filho amado, em quem me comprazo." E aconteceu como na profecia de Isaías: Jesus veio ao mundo, foi oprimido, humilhado, e como uma ovelha muda, ele foi levado e sacrificado pelos nossos pecados. O sangue de um justo justificou a todos os pecadores. Assim como o pecado entrou no mundo através de um homem e por conta do pecado a morte, todos foram condenados. Assim também, através de um homem pela graça somos justificados, e através de seu sangue alcançamos a vida eterna. Pois Jesus, sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. Pois se pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Apesar do pecado estar no mundo e consequentemente a morte, não havia uma lei. E não havendo lei, não era retribuído a responsabilidade desses pecados aos homens. Então, quando Deus envia a lei, o pecado abundou, pois o pecado passou a ter notoriedade, e ninguém era capaz de cumprir a lei em sua totalidade. Porém, onde abundou um pecado, superabundou a graça, pois Jesus foi o único capaz de cumprir a lei, e sendo justo, deu a vida pelos pecadores, e pelo seu sangue somos justificados, e pela graça somos salvos, através de Jesus Cristo, recebendo a vida eterna e sendo herdeiro juntamente com Cristo. O pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe vida e vida eterna. Jesus reflete a imagem de Deus, pois tal como o Filho é, o Pai também é. Jesus, sendo superior aos anjos, se fez homem, que é inferior aos anjos. Tudo isso para experimentar nossas dores e cumprir a lei que não éramos capazes de cumprir. Jesus é a luz do mundo, a luz que ilumina o homem. O mundo foi feito por ele e o mundo não o recebeu.
Mas a todos aqueles que o receberam serão chamados filhos de Deus e serão herdeiros juntamente com Cristo. Jesus, após o sacrifício de expiação por nós, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita do Pai, e está como sumo sacerdote. Ele mesmo é o sacrifício e o intercessor. Ele não é um Deus inacessível ou incompassível. Quem de nós seria capaz de entregar seu único filho para morrer pelos pecados de uma prostituta ou um ladrão, a fim de redimi-los? Ou quem de nós, sendo príncipe, largaria a mão de tamanha honra e majestade para viver a vida de alguém tão pobre, sofrido e rejeitado, e ainda morrer com o pior tipo de morte? Acho que devemos pelo menos considerar que é alguém que ama muito. Sendo assim, um Deus capaz de passar por tudo isso e hoje ser nosso intercessor, conhecedor de nossas dores e fraquezas, alguém que passou por todo tipo de tentação e ainda assim não pecou. Com isso, temos total acesso ao Pai, sem intermediadores, pois nosso acesso é Cristo, a fim de encontrarmos graça e misericórdia. Esse é o noivo que está vindo buscar a sua noiva, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, e ele vem buscar uma noiva que tem as características dele. Vamos conhecê-la no próximo vídeo. Até lá!